Ela nunca viu o sinal cair diretamente na cabeça do homem. De volta à casa do Duque Dum, Eli se preocupa com Larissa ficando encharcada devido à chuva. A dama a tranquiliza, mesmo sem entender por que ela se sente feliz quando não há motivo real. Eli pergunta sobre algo que poderia ter acontecido, e ele informa que o Duque está ficando impaciente para que o Marquês Parvati entre em contato. Ela pergunta que tipo de banho Larissa quer, e ela pede um de alecrim, bem adivinhado por Adelan, que está preocupado com como ele sabe tantas coisas sobre ela. Larissa assegura a Eli que Loan pode realmente entendê-la, e Adelan decide entrar no jogo, estimando que seria melhor para ela se comunicar com ele. Para provar, Larissa pede a Loan que venha e dê suas mãos. Inicialmente irritado por ser tratado como um cachorro, Loan fica envergonhado quando ela pede um beijo. Ao pensar em como seria inconveniente beijá-la, ele percebe que ela quer que ele beije o dedo. Ele associa esse gesto a um homem beijando as costas da mão de uma dama e procede, o que o faz tremer. Larissa pode achar fofo, mas definitivamente não parece certo para ele. Então, ela o leva para o banheiro para um banho. Se um simples beijo no dedo já era um grande negócio, isso é exagerado. Internamente, ele protesta com energia. Eli não sabe o que fazer, especialmente depois de ouvir Larissa tossir, mas a dama diz a ela que cuidará de Loan antes de se banhar e pede para ela preparar algum chá quente e salada. Loan aproveita o banho, pensando que, como está sob a forma de um animal e coberto de pelo, ele não está realmente nu. À noite, enquanto Larissa dorme, Adelan pensa em sua situação, imaginando como pode recuperar sua mana sem que ela o beije antes que ele se apegue demais, o que pode causar problemas quando voltar à sua forma humana. Na manhã seguinte, Larissa acorda com Loan ao seu lado, acariciando-o enquanto pensa no plano do dia. Ela abraça seu coelho, decidindo passar a manhã com ele. Na casa do Marquês Parvati, toda a família come silenciosamente. Chamelia pergunta ao irmão onde ele machucou a mão e é imediatamente repreendida por fazer perguntas estúpidas, já que é óbvio que ele se machucou treinando com a espada. Parece que ele não contou à família que visitou o Duque Lantela. Ele a repreende severamente por sua falta de esforço na aparência e maneiras, em comparação com Girona, que está mais avançada em seduzir o príncipe herdeiro. No quarto de Girona, enquanto uma criada escova seu cabelo, ela roe as unhas nervosamente, pensando em como pode humilhar ou até mesmo quebrar a lei de Lantela e finalmente ser a número 1 no coração do príncipe. Dessa forma, sua família finalmente a reconheceria. A criada remove um fio branco de seu cabelo, fazendo-a gritar. Carlota fica indignada quando as pessoas falam mal de Girona na frente dela. Ela arranca os cabelos deles e os manda embora. Caden entra na sala, e eles discutem a preferência da dama por homens. Carlota percebe que seu irmão e o Grão-Duque parecem lutar pelo amor de Trona. Caden tenta tranquilizá-la, dizendo que ela só se encontra com Adelan por negócios e que ela não tem com o que se preocupar. Carlota explode, dizendo que ela deveria brincar com Girona para conhecer seus gostos. No quarto do Duque Lantela, o Duque entra no quarto de Larissa animado com um convite exclusivo que ela acabou de receber do palácio. No entanto, a jovem ainda está na cama, doente. Feliz da vida, o Duque não consegue deixar de mostrar à filha a bela caligrafia do convite, reconhecível como a do próprio príncipe. Larissa é convidada para conversar com a princesa Carlota no dia seguinte, e ele expressa seu orgulho, nem percebendo sua doença. Depois que ele sai, Eli verifica Larissa e confirma a febre, preocupada com o convite, dizendo que pode ser difícil ir com tão pouco aviso. Larissa agradece pela preocupação e pede remédios. Peddle também está preocupado, especialmente porque entende que ela não está cumprindo por vontade própria, mas por medo por sua vida e liberdade. Ele conclui que ela nunca foi livre por causa de todas as suas responsabilidades, apesar de desesperadamente querer. No dia seguinte, ela se prepara para ir ao Palácio Imperial. Adelan tenta ao máximo impedi-la de sair, especialmente porque ela não o leva consigo. Ela o deixa aos cuidados de Eli, preocupando a criada com medo das habilidades de chutar do coelho. Peddle faz uma última tentativa, mas ela já partiu enquanto Eli acena para Larissa se despedindo do lado de fora. Larissa olha para o remédio que Eli lhe deu para dar um impulso para sua tarde com a princesa. O Duque geralmente toma algo quando precisa de mais energia, independentemente de sua condição. Ela não confia no efeito e joga o medicamento fora. Apesar da doença, ela decide assumir suas responsabilidades e se esforçar para manter sua família segura. Na reunião com a equipe do príncipe e da princesa, Larissa menciona o amor do Grão-Duque por bolos de morango.
Curiosamente, esse detalhe parece reduzir as suspeitas de Caden sobre ela e seu relacionamento com Adela. Ele admite seu erro, e Larissa pede uma recompensa, deixando-o adivinhar o que ela pode querer. Um criado se aproxima de Carlota para informá-la de que encontraram a melhor padaria que produz bolos de morango. Ela exige imediatamente que Girona e ela vão lá logo para comprar um para o Grão-Duque. Ela sonha felizmente com seu futuro com eles sobre Girona e seus irmãos. Alguns momentos depois, após a reunião, Larissa caminha em direção ao palácio, onde sua doença se manifesta novamente. Ela quase desmaia na escada quando Caden a encontra, tenta diminuir seus sintomas, mas a preocupação e as ofertas do príncipe chamam um médico. Eles discutem oralmente, ele querendo que ela fique e ela querendo voltar para casa. Ele finalmente concorda em deixá-la ir, e enquanto ela está a caminho, ele pergunta novamente o que ela pode querer como recompensa, ao que ela responde que é uma resposta fácil e que ele pode descobrir por si mesmo. Ele tenta pegá-la, mas Adeline fica entre eles com um olhar furioso nos olhos. Ele ameaça o príncipe e salta em direção a Larissa. Ela o encontra na carruagem e o abraça feliz. Um pouco depois, ela adormece, e Adeline pensa no que ouviu no palácio. Ele percebe que a dama realmente não sabe o que quer e promete a si mesmo que descobrirá e dará a ela tudo. Enquanto pensa em querer conhecê-la mais, ele de repente se transforma de volta para sua forma humana. Ele está incrivelmente surpreso e se pergunta por que, de todos os momentos, ele poderia ter se transformado. A magia escolheu este momento específico para proceder. O movimento da carruagem faz com que Larissa caia em seus braços ainda dormindo devido à sua doença. Ele se torna muito consciente de como ela é pequena e frágil e sente seu calor anormal. Ele transfere um pouco de sua mana para ela para que possa se curar mais fácil e rapidamente. Quando ele termina, ela já parece melhor. Antes que percebam, eles chegaram ao Duque Dum. No entanto, a situação é crítica, já que encontrá-lo em sua forma humana sozinho com a dama em sua carruagem seria um grande problema, especialmente considerando que ela não o conhece assim. Um servo tenta abrir a porta trancada da carruagem, e Adeline começa a entrar em pânico. Ele nunca desejou mais na vida se transformar em um coelho. O servo agora diz que forçará a abertura da porta, então Adeline arrisca levantar a voz o máximo possível para imitar Larissa e fazer a carruagem partir novamente. Todos no ducado ficam surpresos primeiro pela voz profunda e segundo pelo fato de ela querer partir novamente apesar de sua doença. Mais tarde, na mansão do Grão-Duque, Sen está perto de um colapso mental. Ele não entende como uma pequena paquera em uma carruagem pode ser um problema tão grande quando a Lady Girona e Pela estão atualmente dormindo na cama de Adelan. E mais do que isso, ele não entende como o Grão-Duque não pode ver o problema. Larissa está então em um estado semicomatoso na cama do Grão-Duque. Ela ouve a comoção por perto, mas não consegue entender os detalhes. Ela só sabe que onde quer que esteja, é extremamente confortável e quente. Ela lembra de voltar do palácio, mas não tem ideia do que aconteceu. Como pensa que está em sua própria cama, ela acha que dormirá um pouco mais até Eli acordá-la. Mas Eli não está lá, apenas Sen e Adela ainda discutindo sobre a situação. O servo menciona como será difícil esconder a dama, porque pelo menos no ducado, eles notarão que ela nunca voltou. Peddle explica a ele tudo sobre a situação de Larissa, a suposta morte de Lady Girona, a peruca, o contrato com o Duque, tudo. Sen agora vai furioso em direção ao Duque, e isso incentiva ainda mais a cuidar da jovem mulher. Ele está ainda mais feliz que o Duque esteja considerando outro ser humano, além disso, uma mulher pela primeira vez, e ele estava bastante desesperado para conhecer a futura Grã-Duquesa. Adeline nega e volta à forma de coelho. Ele se pergunta o que aconteceu e chuta Sen nas pernas por sua impertinência. Um pouco depois, Sen envia uma carta para ele explicando a situação e que Larissa está segura. Enquanto vagueia por aí mancando, ele resmunga sobre a Dylan, criticando como ele trata seu melhor amigo, o único que sabe de tudo sobre ele. Larissa finalmente acorda, perguntando-se onde está, já que não reconhece o quarto. Ela encontra um envelope preto reconhecível em um buquê próximo e lê uma carta do Grão-Duque para Charlotte. Na carta, Adeline conta sobre o que aconteceu quando ela estava na carruagem e a encoraja a ficar o tempo que for necessário, fazendo o que quiser na mansão. Ao cheirar a flor, ela percebe que não está usando sua peruca. Ela nota outra carta ao lado dela, que diz que seu segredo está seguro dentro destas paredes. Ela toca um sino, e Lon aparece puxando um trem cheio de roupas. Ela agradece a ele e verifica o que ele trouxe. Em cada um dos vagões, ela encontra roupas incomuns para ela usar, como calças. Ela hesita no início,
mas acaba se vestindo com um terno completo. Ela pergunta a Lon o que ele acha de seu novo visual, e seu olhar satisfeito diz praticamente tudo. Ela se sente um pouco estranha, já que nunca usou esse tipo de roupa, mas gosta muito. Eles saem do quarto, e Larissa segue Lon até um cruzamento. De um lado, ela ouve um som bonito, e do outro lado, ela sente um cheiro delicioso. Ela está um pouco com fome, mas não tanto quanto quando era pobre ou quando tinha que se restringir como Lady Girona para não ganhar peso. Ela está muito mais interessada em seguir a direção do som. Ela abre uma porta para encontrar um concerto em uma estufa. O Sen, vestido como uma mulher, aparece para oferecer-lhe bolo. A mulher explode de rir e explica que ela é na verdade a irmã mais velha de Sen, Cindiara, também conhecida como Cindy. Ela pergunta o nome da dama, que pela primeira vez em muito tempo se apresenta como sua verdadeira pessoa, Larissa. Cindy faz o grupo tocar uma nova música e pergunta a Larissa se ela gosta. A dama acha incomum, mais bonita, e Cindy oferece-se para acompanhá-la, mas Larissa protesta mencionando que não sabe tocar nenhum instrumento. De fato, ela só aprendeu algumas peças no piano para enganar a alta sociedade do Império, mas, de outra forma, não sabe nada sobre música. Cindy lhe apresenta alguns pequenos instrumentos de percussão apenas para fazer algum barulho e não música de verdade. Qualquer um pode tocá-los e se divertir. As duas mulheres se divertem juntas, compartilham mais bolos e depois se despedem. Sen se junta à irmã e pergunta sobre o que ela pensa em Larissa. Cindy está preocupada com ela, se pergunta se essa dama é realmente da alta sociedade e se ela já se divertiu na vida, considerando seus olhos tristes. No final das contas, ela espera que os planos de Adeline para animá-la funcionem. Cindy então interroga seu irmão sobre sua viagem ao Palácio Imperial para o Acordo de Comércio de Monólitos. Aparentemente, as coisas estão indo mais difíceis do que o esperado, pois tanto o Ducado quanto o Império precisam de muitas pedras para seus próprios fins. Está chovendo intensamente em todo o reino enquanto em algum lugar dentro do palácio, os magos têm dificuldade em criar um feitiço e decepcionam o príncipe ao falhar novamente desta vez, apesar de todos os esforços deles. Eles precisam de mais pedras de mana para atingir seu objetivo. Depois de testemunhar os contratempos, o príncipe resolve viajar para Charlotte por conta própria para adquirir mais pedras de mana. Enquanto isso, no Ducado de Lentela, Duque Dum, ele mistura com sucesso o álcool do Duque conforme as instruções do Grão-Duque, fazendo o Duque desmaiar. No entanto, ela não pode continuar fazendo o mesmo esquema por muito tempo, então ela está esperando desesperadamente pelo retorno de Larissa. Por outro lado, o clima na mansão do Grande Duque está incrivelmente maravilhoso. Larissa e Cindy estão no quintal praticando autodefesa. Cindy sugere que, como é a primeira vez dela de férias, talvez ela queira brincar mais, mas em vez de tocar instrumentos, ela acha que aprender autodefesa é mais divertido. Ela quer aprender a se defender para que ninguém possa facilmente machucá-la novamente, e Lon, que está fofamente corando enquanto observa, sente-se feliz por ela estar se envolvendo em uma atividade que ela gosta. Larissa considera a semana passada de férias como os 5 dias mais significativos de sua vida inteira. Ela tem total liberdade, desde o que vestir até o que comer. Ela nunca se colocou em primeiro lugar, pois sempre tem que pensar em sua família primeiro. Lon arrogantemente diz a Larissa, em sua mente, que fornecerá tudo o que ela pedir. Larissa está se divertindo muito comendo e pede a Lon que faça o mesmo. No entanto, Lon está se forçando a comer uma salada, pois sabe que ela ficará preocupada se ele não comer nada. Lon percebe isso e oferece a Luna um morango. Ele concorda em comer porque Larissa parece feliz em alimentá-lo, e que Mops, o creme do morango acaba em suas bochechas enquanto Larissa tenta limpar. Nosso adorável coelho, Lon, fica realmente vermelho no rosto, se sentindo animado por dentro, já que tudo isso é novo para ele. Para Larissa, Lon é o coelho mais fofo do mundo. Ele se afasta de Larissa e se esconde atrás da porta, preocupado que, enquanto Larissa se diverte com Lon, o verdadeiro ele está se afastando dela lentamente. Ele não suporta mais ser um coelho e tenta descobrir como voltar à forma humana. Ele deve ter aprendido a regra mágica sem reconhecê-la, então ele tenta lembrar dos momentos em que se transforma em sua forma humana, e durante a primeira transformação, ele lembra de querer dar a Larissa poder. E ele está de volta, todos, o Grão-Duque Adeline em carne e osso. Enquanto isso, o príncipe e seus soldados estão tentando pôr fim ao domínio de Shirtris. Não é uma floresta comum e está cheia de feitiços. O príncipe se pergunta como, enquanto está chovendo no reino, eles parecem estar entrando em um mundo diferente, uma floresta escura sem sinal de chuva.
Como não tem permissão direta para entrar no domínio, grandes corvos tentam impedi-los de avançar. Há rumores de que o domínio tem feitiços que nem os magos do Palácio Imperial conseguem decifrar. Felizmente, Jace Parvati está com eles. Eles seguiram sua bússola de monólitos pela floresta. A bússola mágica, que é um tesouro de família de Parvati, pode apontar para o desejo do proprietário. Enquanto estão a caminho, ele faz um pedido ao príncipe Kaden em troca de sua assistência. Durante o baile de fim de ano, Jace quer que tanto Parvati quanto Lentela estejam na abertura e no encerramento da temporada social. Desde a guerra há muito tempo, a casa de Lentela tem sido a mais próxima da família imperial. O príncipe concorda e pergunta o motivo estranho por trás do pedido. Há alguma dama específica que ele está tentando conquistar? O príncipe tenta descobrir quem é. Na verdade, ele só quer confirmar algo sobre Girona. Antes, os olhos de Girona eram opacos e sem vida, mas quando ele causou uma cena na casa de Lenterra, viu que agora ela tem um estranho ódio nos olhos e que está mais audaciosa. Seus olhos se tornaram mais expressivos. Ele pensa que a jovem Lenterra agora parece uma pessoa diferente, mas ignora, dizendo que está apenas pensando demais na situação. De volta à mansão do Grande Duque, como Adelon ainda não consegue controlar a maldição, ele quer aproveitar a oportunidade para finalmente se apresentar a Larissa. Enquanto Larissa procura por Loon, ambos abrem a porta ao mesmo tempo, fazendo Larissa esbarrar em Adelon. Oh, bons coelhos, eles finalmente se encontram. Surpresa ao ver o Grão-Duque na sua frente, ela se compõe instantaneamente e o cumprimenta, lembrando a si mesma de que deve agir como Girona e Pera, embora esteja entrando em pânico por dentro. Confiantemente, ela diz a ele que, embora tenham trocado cartas, ainda parece que não se veem há muito tempo. O Duque, afinal, espera que ela ponha um ato e a cumprimenta formalmente beijando a mão de Larissa, o que contradiz o romance que afirma que ele nunca beija a mão de ninguém, já que é um homem difícil de se alcançar. Surpreendentemente, Larissa não odiou isso. Por outro lado, nosso rapaz está corando muito, pois não esperava sentir algo diferente quando estava em sua forma de coelho. Um pouco mais tarde, Adelon leva Larissa até o lago atrás de sua mansão. Ele está gostando do primeiro encontro pessoal deles, já que Larissa parece confortável admirando o lago, o que também faz Larissa concluir que ele é realmente diferente do romance, na verdade, parece amigável. Enquanto tomam um chá, Larissa percebe que Adelon e Loon se parecem muito e percebe que ele vai levar Loon de volta, já que ele está bem. A atmosfera inteira fica mais melancólica enquanto ambos contemplam a separação. Catalão não tem escolha a não ser dizer adeus, pois ele pode se transformar em um coelho a qualquer momento e ainda não está preparado para compartilhar seu segredo. Larissa, por outro lado, está se preparando mentalmente para se despedir de Loon. Ela expressa gratidão a Adelon por confiar a ela o cuidado de Loon. Larissa começa a descrever Loon como inteligente, gentil e amoroso, fazendo Adelon corar. Padlen comenta que Loon age dessa maneira porque está com ela, fazendo com que ela acredite que Adelon realmente se importa com Loon, reagindo com tanto orgulho ao ouvir todos os elogios, como se fosse ele recebendo os elogios. Padlen então pede um favor a ela, já que seu horário costuma mudar sem aviso prévio. Sem esperar que ele termine, Larissa concorda com um sorriso radiante. Ela cuidará de Loon sempre que for necessário. Afinal, quem não se apaixonaria pelo nosso adorável Loon? Sem interrompe informa Adelon que o príncipe Kaden e Jace estão tentando entrar em seu território. Como resultado, o chá deles termina mais cedo. Antes de sair, Larissa agradece a Adelon pela estadia e observa que ela curtiu mais o momento do chá. Ela pergunta se ainda podem trocar cartas e se manter em contato, e Adelon concorda felizmente. Ela também aprende que o povo dele troca apertos de mão como sinal de amizade, e ela deseja poder fazer o mesmo com ele. Larissa deseja se tornar amiga do Grão-Duque, mas para Adelon, isso faz com que ele se sinta como se tivesse sido colocado na zona de amizade, o que o deixa triste. No entanto, Catalão mente concorda com isso com um aperto de mão, mas então o Grão-Duque se transforma em Loon. Descoberto! Larissa não parece nada feliz. Ela exige que ele explique tudo, o que ele faz com a ajuda de Sem incapaz de decidir. Ela entra na carruagem, pedindo-lhes para não entrar em contato com ela primeiro, e que ela escreverá uma carta quando voltar para casa. Em seguida, ela parte. Ok, acho que isso está indo bem. Ela está aceitando isso muito calmamente. No entanto, isso deixa Loon muito triste. Olhe para essas orelhas caídas. Agora ele pensa que Larissa nunca mais vai entrar em contato com ele.
Dentro da carruagem, Larissa ainda está incerta sobre como se sente, com raiva demais para seguir em frente, está muito brava para isso agora. Tudo que ela gosta é falso, incluindo seu adorável coelho, que na verdade não existe. Ela toma a decisão de jogar fora todas as suas lembranças de Loon, mas ela não consegue. E enquanto relembra, ela de repente se lembra de como sempre se aconchegava com ele enquanto dormia, fazendo-a acordar agora que ela sabe que é na verdade o Grão-Duque. Ela pede ao cocheiro para voltar, dizendo que esqueceu algo. Enquanto isso, o príncipe Caden e Jace estão avançando pela floresta quando, de repente, a bússola de Jace muda de curso inesperadamente, como se o alvo estivesse se movendo. O cocheiro pede desculpas a Larissa e informa que eles saíram da floresta. Ele não tem ideia do motivo, mas pode ser por causa da barreira da floresta. Ela percebe como a chuva está forte e instrui o cocheiro a simplesmente levá-la para casa. No entanto, parece que o alvo da bússola de Jace é Larissa. O príncipe Caden cumprimenta Larissa, que parece satisfeita com o reencontro inesperado. Então, Jace e Caden se ajudam a entrar na carruagem de Larissa, dizendo que foram expulsos do domínio de Sherlitz. Enquanto Larissa explica que está voltando para casa depois de deixar o coelho doente com os Trollets, Caden de alguma forma simpatiza com ela e oferece um filhote, o que Larissa rejeita firmemente, acrescentando que nada pode substituir seu coelho. No palácio, Jace confronta o príncipe sobre por que ele continua falando com Larissa durante o passeio. O príncipe explica que teve uma experiência semelhante e que conversar com ela o faz lembrar de coisas que esqueceu ao crescer como príncipe herdeiro. No entanto, Jace enfatiza que não há nada de excepcional nela e que ele deveria prestar mais atenção à situação toda da pedra mágica. Bem, o príncipe concorda, eles precisam importar mais de 50 vezes a quantidade de pedras mágicas que tem atualmente, caso contrário, todo o império afundará em um ano. Este é o segredo profundo do império que só pode ser passado para o próximo governante. A história da maldição da fada. Havia uma fada do lago que se apaixonou por Astralites e concedeu seu desejo, mas foi deixada sozinha. O imperador declarou seu amor e prometeu felicidade se ela o escolhesse. Eles realmente foram felizes juntos, mas o império sofria com uma seca prolongada na época. A fada os ajudou, mas ficou doente porque estava tão longe do lago, o que a enfraqueceu. O imperador sabia disso, mas nunca a enviou de volta ao lago, mesmo depois que ela morreu, e como uma maldição, começou a tocar incessantemente por todo o império. Felizmente, os magos do império conseguiram selá-la, e agora é responsabilidade do príncipe herdeiro reparar o selo que está se desfazendo. Enquanto isso, na casa dos Lantera, Girona e Eli se preparam depois de saber que os Pervetis hospedarão o primeiro baile. Girona começa a escrever uma carta para o Grão-Duque depois de se preparar, pedindo desculpas por partir precipitadamente, mas explicando que agora entende sua situação. Padleuntin, por outro lado, ainda não voltou à forma humana. Ele se mantém ocupado no trabalho para evitar pensar em Larissa. Pouco depois, a carta dela chega enquanto ele está trabalhando, e ao lê-la, ele se transforma, tudo graças aos esforços de pesquisa de Sen. Adeline descobre que suprimir seus próprios sentimentos o transformará em um coelho, enquanto ajudar Larissa e ser honesto com ela o mantém em sua forma humana. Agora ele pode controlar a magia e está ansioso para encontrar Larissa no baile. Larissa entra no baile de máscaras, e desta vez ela não está usando sua peruca, a pedido do Grão-Duque. Embora a maioria das senhoras que desprezam os Lantera estejam vestidas com perucas loiras para zombar da família, agora ela se preocupa se ele conseguirá encontrar a verdadeira ela.